gente, bom dia. Sou a Júlia Paulino, sou estudante de iniciação científica da Universidade Federal de Uberlândia e hoje vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que tem como título a investigação das propriedades físico-químicas e reológicas dos fluidos de perfuração olefínicos com microesferas ocas de vidro antes e também após o envelhecimento. Bom, nosso trabalho vai consistir em uma introdução, metodologia, resultados e discussões e a conclusão. Bom, passando para a introdução, que já foi dito bastante hoje, um fluido de perfuração pode ser classificado como uma mistura complexa de sólidos, líquidos, produtos químicos e até mesmo gases, E eles são classificados em 3 tipos, mas nesse estudo em específico a gente vai tratar sobre os fluidos de base não aquosa, em específico na proporção 90% de razão de olefina e 10% de razão de salmoura. E dentre as funções que esse fluido tem, ele tem a função de dar a estabilidade para essa formação, também de controlar o volume de filtrado, também tem a função de fazer a sustentação dessas paredes do poço, tem a função de fazer o transporte dos sólidos e a função de trazer a lubricidade. Bom, um dos grandes desafios atuais é operar num poço de perfuração de petróleo dentro da janela operacional. Essa janela operacional, ela é estudada a partir da análise da pressão. Então, a pressão, diversas vezes, ela tem que ser dentro de um valor limite. E a pressão desse poço tem que ser menor que a pressão do poro e também maior que a pressão da fratura para evitar que gerem clique ou também uma fratura, uma possível fratura. Essa pressão ela é influenciada por diversos fatores, mas um desses fatores é a densidade e com isso as microesferas ocas de vidro surge como um trabalho exploratório para estudarmos como essas microesferas ocas de vidro conseguem diminuir a densidade desses fluidos de perfuração. Durante esse trabalho, a gente utilizou o termo HGS, que é Hollow Glass Spheres, que é as microesferas ocas de vidro, para as proporções que nós usamos. Bom, o objetivo do trabalho é investigar esse uso de microesferas na formação de fluidos de perfuração sintética, verificar como esse aditivo influencia na estabilidade e também no envelhecimento. Nossa metodologia ela é pautada em 2 partes, sendo a primeira parte o preparo do fluido nas razões, nas proporções 0% de microesfera, 30% e 60%. A gente fez a caracterização da reologia de 20 em 24 horas até 96 horas, fazemos a análise da densidade em 96 horas e a análise do filtrado em 96 também. Posteriormente, nós envelhecemos no reator sob as condições de 130 graus Celsius, 5 bar e 72 horas. Com isso, após o envelhecimento, a gente fez uma homogeneização e as caracterizações de reologia, densidade, filtrado e também uma análise no microscópio. Alguns dos equipamentos que nós utilizamos, um dispersor para fazer a homogeneização desse fluido, um reômetro para as análises reológicas, o filtro para fazer as análises de volume de filtrado, um piquenômetro para aferir a massa específica do fluido e o reator, como eu disse, por um processo de envelhecimento do mesmo. Passando um pouco para os nossos resultados, temos aqui a análise da estabilidade variando o tempo, A gente consegue perceber que a partir quando a gente começa a aumentar essa concentração das microesferas ocas de vidro, a gente percebe que é um efeito até visual. A gente consegue perceber que a tensão aumenta. Então a resistência ao escoamento também aumenta. A gente consegue perceber nessas curvas características da reologia. Quando a gente pega um fluido para olhar mais especificadamente para ele, a gente consegue perceber que essa variação do tempo aumenta a tensão do fluido, que a gente também acredita ser pelo efeito da hidratação da argila. Porque no preparo do fluido, ele conta com as argilas organofílicas. E as argilas organofílicas são viscosificantes que dependem do tempo para que ela desempenhe sua função. Dessa forma, a gente percebeu que a partir do tempo de 48 horas, essas diferenças na estabilidade começaram a ser pequenas e a gente já consegue concluir que esse fluido já tendeu a
estabilidade. Fazemos também análise pelo tempo para o modelo de Herschel-Buckley e a gente consegue perceber aqui que teve um padrão não linear de comportamento. Porém, quando a gente percebe do primeiro momento do estudo reológico para 96 horas, a gente percebe que teve sim uma diferença. Porque no começo, a gente estava com uma tensão limite de escoamento menor do que no final. O K também aumentou, o N diminuiu, aumentando o caráter pseudoplástico. Esse mesmo comportamento também a gente observou para o fluido 30% e para o fluido 60% esferas. Fizemos uma análise de variância, a nova, e a partir dessa análise de variância a gente buscou estudar o efeito, que tem 2 parâmetros, sendo o XZ o fator da concentração de esferas nesse fluido e o XT o fator tempo de estabilidade. Isso. Bom, analisando esses 2 parâmetros e utilizando 5% de significância, nós observamos que o nosso valor P se mostrou inferior a 0,05. Portanto, a gente concluiu que os nossos resultados, tanto para o fator de concentração de esferas quanto pelo tempo, se mostraram significativamente e estatisticamente significativos para o nosso trabalho. Posteriormente, a gente fez os estudos a partir do envelhecimento. Aqui são a imagem dos fluidos após serem retirados do reator, E a gente consegue perceber que o fluido que não tinha microesfera de vidro, ele teve a separação da fase orgânica. Entretanto, para os fluidos com microesferas ocas de vidro, esse efeito visual não consegue ser observado. Aqui está um comparativo antes, a curva reológica antes e após o envelhecimento, E a gente percebe que após o fluido ser envelhecido, ele tem uma tensão maior, A tensão ela foi superior. Bom, buscando na literatura, a gente vê que em 2017, o Zoan, ele, com óleo mineral, ele já vinha falando um pouco sobre isso, que ele fala que a decomposição gradual dos emulsificantes e também a degradação térmica de outros componentes que pode ter gerado esse efeito. Anis também comentou que essa exposição a essas altas temperaturas leva à degradação, podendo gerar também um aumento do número também das palhetas individuais, E também, para trabalhos futuros, a gente tem como objetivo estudar a hipótese do aumento das forças G que esse envelhecimento nas microesferas ocas de vidro pode causar. Bom, comparando então os valores para o parâmetro Herschel-Buckley antes e depois do envelhecimento, a gente percebe que para o fluido que não tinha microesfera oca de vidro, ele teve um aumento. Entretanto, para os fluidos que teve adição das microesferas ocas de vidro, reduziu significativamente o valor da tensão limite de escoamento. O K, a gente percebe que para todos os fluidos ele aumentando assim a viscosidade interna do fluido, A gente percebe que o N, ele diminuiu, aumentando o caráter pseudoplástico do fluido. Aferimos também a densidade, com o objetivo de ver se o nosso reator estava tendo uma pressurização eficiente. E a partir dos nossos resultados, a gente concluiu isso, além de também ter concluído com o nosso objetivo inicial de reduzir a densidade do fluido. Fizemos também análise de filtrado. Aqui a gente pegou como exemplo o fluido 30%, aí aqui é antes do envelhecimento. Tivemos esse volume de filtrado e a torta. Porém, depois do envelhecimento, a gente percebe que esse volume de filtrado aumentou significativamente e a torta ficou bem superior, A gente também consegue perceber que teve uma passagem de microesferas ocas de vidro. Olhando no site da 3M, que foi do lugar onde a gente colocou as microesferas de vidro, a gente percebe que as microesferas elas têm um diâmetro mediano de 20 micrômetros. Já o nosso filtro, ele tem uma abertura de 2,7, ou seja, partículas inferiores a esse valor podem ter passado. A gente
consegue concluir isso melhor quando a gente fez também uma microscopia óptica e a gente percebeu que essas microesferas ocas de vidro, elas têm tamanhos bem diferentes. Aqui, né, são os nossos volumes de filtrado para antes e após o envelhecimento. E aqui a gente consegue perceber que para o fluido 0% ele se manteve dentro do padrão esperado pela Petrobras. Porém, quando a gente adicionou essas microesferas, esse efeito já não foi dentro do esperado, né, que aumentou significativamente o volume de filtrado final. Mendes, né, em 2015 já estudou, só que ela estudou com um fluido de perfuração de base de água, né, que a partir de uma microscopia de varredura, ela viu que houve a geração de canais preferenciais por aglomeração dessas microesferas, o que poderia ser um facilitador para um aumento da permeabilidade das tortas de filtração. Bom, concluindo então, a gente conclui que o aumento da concentração de esferas aumenta essa tensão e aumenta também o caráter da viscosidade desse fluido. O tempo, né, da estabilidade se mostrou eficiente para que a gente fizesse essa hidratação das argilas organofílicas e também para o aumento da viscosidade do fluido. Que a densidade diminuiu com o aumento da concentração de esferas e que a pressurização do reator foi eficiente e que o volume de filtrado após o envelhecimento aumentou significativamente com o uso das microesferas, evidenciando que houve sim uma instabilidade de emulsão após o fluido ser envelhecido. Obrigada.